Sucesso, a banda que ele integra já traz no nome, mas só mesmo Paralamas para segurar as pancadas da vida e garantir a união de um grupo por quase 40 anos. Bom, é claro que eu já te dei as dicas, então fica com a gente e se liga nas lições de vida que meu entrevistado tem para transmitir. Está no ar o Educação. Eleito o melhor instrumentista por diversas vezes, já gravou com Gilberto Gil, Jorge Benjor, Rita Lee, Marina Lima, Titãs, Izzy Posse, Arnaldo Antunes, Lenine, Cidade Negra, Zé Ramalho, para citar alguns. Eu vou conversar com o Paralamas do Sucesso, que é o baterista, compositor, escritor e pesquisador João Baroni. Baroni, muito bem-vindo ao Educação. Sou sua fã do Paralamas. Meu Deus do céu, que coisa boa conversar com você. E vamos voltar lá para a tua infância? Qual foi a figura que mais te influenciou e que lição de vida você traz de lá? Pois é, Dani, é uma satisfação estar aqui com todo mundo, poder compartilhar um pouco dessas reminiscências. E falando de educação, a gente tem sempre um ideal assim dos nossos pais, né? Como um esteio, assim, uma referência inicial antes mesmo da gente ir para a escola. Então eu tenho uma lembrança e um ideal assim muito forte do meu pai, que era um cara muito generoso, um cara muito amoroso com os filhos e com a família. Então, eu me lembro muito dessa imagem dele, né? Antes mesmo de eu assim, me lembrar desse processo todo de entendimento do mundo, né? Quando você começa, né, os seus amigos da rua, depois a escola, enfim, familiares e tal, mas os pais certamente têm um papel muito forte, né? Nesse papel, nessa lembrança, né? mais basal, né, da nossa descoberta do mundo, né? Sim, com certeza. E eu sei que você é fissurado, que você se amarra em temas da Segunda Guerra Mundial. Sei de pessoas que te viram de jipe na Ponte Rio-Niterói. Enfim, Caramba! você é visto, claro. E eu queria saber de você, isso tem a ver com a ida do seu pai para a Itália na Segunda Grande Guerra? Certamente. Isso daí aconteceu pelo fato do meu pai ter sido um ex-combatente. Ele já faleceu há muitos anos, há mais de 20 anos. O meu pai foi um desses brasileiros que teve que ir para a guerra, né? Uma história realmente que pouca gente conhece no Brasil, né? O papel que os brasileiros tomaram, né, durante a Segunda Guerra Mundial. E o meu pai foi um desses 25 mil brasileiros que teve que ir para a guerra mesmo. Teve, como eu sempre falo, teve que largar o violão e pegar no fuzil naquela época, né? Os brasileiros foram convocados, né, para fazer a nossa participação ali naquele processo todo da globalização e principalmente da resposta a uma agressão muito terrível que a gente sofreu com os afundamentos dos navios, dos nossos mares territoriais. Os submarinos nazifascistas afundaram, mataram um monte de gente inocente. Foi uma agressão realmente terrível, né? Mais além de uma posição mais política e geopolítica, né, a gente sofreu uma agressão, né? Uma agressão muito séria que exigiu, né, uma tomada de partido muito séria, né, pelo Brasil e tudo. Então, eu me lembro dos meus irmãos mais velhos me contando, né, que o nosso pai era um herói de guerra, aquela coisa, porque ele não era esse herói aí, né? Ele era um cara que teve que ir lá resolver aquele problema e depois queria voltar à vida normal, né? Como todo mundo, né, que passou por uma experiência daquela. E o meu pai era um cara super tranquilo, né? Mesmo depois dessa experiência toda terrível como é a guerra, muitos ex-combatentes voltaram com problemas psiquiátricos e muitos voltaram portando deficiências e tudo, né, por conta da agressão toda da guerra. E meu pai era um cara super tranquilo e a gente lembra dele com esse ideal também, né, de um herói silencioso, né? E eu, depois de muito tempo, fui reencontrar esse assunto e acabei
meio que, depois dele ter falecido, meio que reencontrei o meu pai nos ex-combatentes que eu entrevistei para fazer documentários, para Sim, você escrever os meus escreveu 2 livros sobre a Segunda livros. Guerra Mundial. Então, Aham. foi uma maneira de tentar manter viva a lembrança desses caras, o sacrifício desses caras como meu pai, que teve que ir para a guerra, para a gente fazer um discernimento do que foi aquilo, né? É Você importante falou que ele que... era uma pessoa muito generosa. Como é que ele te contou essa história dele estar lá? Pois é, quando chegou a minha vez de perguntar essas coisas para ele, porque meus irmãos já tinham perguntado, né? Ele explicou que a guerra era horrível, ele nunca glamorizou o assunto, inclusive ele não era um militar, ele foi um reservista que foi, assim como a maioria dos brasileiros que foram lutar, né, Uhum. foram convocados. Então ele contava da forma mais então ele contava da forma mais politicamente correta sobre o que aconteceu. Eles foram lá, os brasileiros, resolver um problema, ajudar a resolver um problema muito sério, ele viu muita destruição, muita morte, e ele foi lá para que aquilo jamais aconteça de novo. Eles foram dar uma colaboração para que aquilo jamais aconteça novamente, né? Uma situação daquela terrível de países invadindo os outros, né? Países invadindo outros países e oprimindo a população, Massacre. enfim. E aí foi aquela lição que ele sempre passou para a gente, né? Da luta pelo mundo livre, defender os ideais democráticos. Foi o que aconteceu, né? Ele sempre explicava isso para a gente de uma maneira muito, muito certeira, né? Sabe que o meu avô também foi, mas ficou baseado na Bahia, ele não saiu do Brasil. E engraçado que ele nunca comentou isso. E na escola a gente vê também, não sei como é que foi a tua educação na escola, mas assim, não se fala muito da participação do Brasil na Segunda Grande Guerra. Eu queria que você me dissesse, é isso e qual a importância de manter viva essa história? Porque você já escreveu 2 livros a respeito, participou de 2 documentários, né, dirigindo 2 documentários a respeito. Me parece que seu segundo casamento também teve esse tema, me conserte se eu estiver errada. Então, assim, é uma coisa que realmente mobiliza em você algo muito forte. Qual é a importância de manter viva essa história? Pois é, eu acho que fica, mais do que qualquer coisa, uma tentativa de manter válido o sacrifício dos caras que, como meu pai, tiveram que ir para a guerra. E hoje já são poucos que estão aí entre nós, né? Os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira já estão todos com mais de 90 anos. Daqui a pouco não vai ter nenhuma testemunha daqueles acontecimentos históricos. Então eu tentei, da maneira que deu, manter um pouco a história deles viva para as gerações atuais, né? E foi o que aconteceu com esses 3 documentários que eu fiz, tentando dar uma ideia do que aconteceu com o Brasil naqueles tempos, os 2 livros que eu escrevi também, tentando explicar para as pessoas e percebendo a surpresa das pessoas que não conhecem esse fato histórico muito recente, né? 76 anos é um espirro, né, na nossa história, né? Foi logo ali, né? E acima de tudo, para as pessoas poderem fazer o seu próprio discernimento. Eu acho que é saudável até uma discussão sobre se foi válido ou não o Brasil participar da Segunda Guerra Mundial. A gente era um país de 4º mundo, a gente não tinha um exército muito preparado, a gente teve que fazer um esforço danado para poder botar uma tropa apta para fazer uma operação militar lá na Europa. Foi a única força latino-americana que foi enviada para lutar na Europa. A gente lutou lá na Itália. E era uma guerra de verdade. Então, existem muitos entendimentos que a gente não vai ter tempo de falar aqui e tudo, mas sim. que é uma, vamos dizer assim, é um case, né? É um arcabouço de experiências incríveis que foi a nossa participação, entender o que era o Brasil no final dos anos 30, no começo dos anos 40, entender o que significou esse sacrifício dessa turma toda que foi lá lutar uma guerra de verdade. Então, eu fui tentando fazer Não, isso de uma forma que... papel fundamental, histórico, que você está prestando à sociedade, porque realmente, como a eu gente acho já que o Brasil é conversou assim... aqui... Eu fico empolgado por falar nisso, porque a gente tem muitas coisas assim que a gente precisa arrumar no país, né? Então, eu sempre falo que
a gente tem um monte de parafuso para apertar. Eu escolhi esse parafusinho aí para apertar, que foi a história do Claro, meu pai, muito claro. próxima. E que faz. E a gente sabe. E a gente tem a ilusão que um parafuso não faz diferença, por causa de um parafuso a máquina pode parar. Mas Pode, antes de pode, passar para os Paralamas, sabe o que, que eu percebo, e você também me corrija se eu estiver errada, é que mais do que esse resgate histórico e esse compromisso cidadão seu de trazer essa história à tona, tem um reencontro com seu pai. Um desejo de reencontro com seu pai, um amor muito grande, eu vejo aí, pelo pouco tempo que a gente está conversando. E eu queria que você me dissesse assim, alguma frase que ele te disse que te impactou, algo que você traz até hoje para as intempéries da sua vida, ou para os momentos bacanas da sua vida. O que você traz aí dentro, Baroni? Olha, são muitas lembranças, mas eu sempre lembro de de uma frase que meu pai costumava falar, que ela podia ser usada no sentido assim mais sério, mais austero, e no sentido mais descontraído. Quando ele via que tinha alguma coisa assim meio estranha, ele falava: devagar com a louça. Ai, entendi. Quer dizer, vamos devagar, né? Sossega, segura um pouco essa. Porque É, artista tem essa coisa de intensidade, né? Lá em casa exatamente. falavam devagar com andor. Vamos lá, Paralamas do Sucesso, 5 bilhões de discos vendidos, enfim, 4 Grammys latinos, ou sim, 4 Grammys latinos. Como é que foi naquele momento? Década de 80, um monte de banda pipocando, porque a galera queria falar, né? A galera precisava É. falar. Conseguir um lugar ao sol. O que você acha? Que lição de vida você pode falar aqui? Ou algum fato marcante? Que você diz assim, poxa, isso fez a diferença. Isso fez a gente entrar no jogo. Pois é, Dani, é outra experiência incrível que eu tive, porque eu estava ali na universidade, eu estudava na Universidade Rural do Rio de Janeiro, eu estava fazendo licenciatura em Biologia. E eu estava ali, né, entrando naquela fila indiana, né, para conseguir alguma coisa, né, na universidade, depois da universidade, tudo. E de repente a minha vida tomou uma guinada, né, incrível. No momento que eu conheci, até ironicamente, eu conheci os Paralamas na universidade, né. E a gente começou essa jornada incrível, onde eu posso dizer assim de uma forma resumida que a gente foi aprendendo muita coisa nessa jornada. E a gente foi se aproximando e tendo uma confiança mútua muito grande ao longo desse processo todo, né? A maneira como a gente reconhecia o Herbert como esse cara, o músico, que ele estudava música, ele já tinha estudado violão clássico aqui no Conservatório Villa-Lobos, ele tinha uma musicalidade, né, já mais séria, ao passo que eu e o Bi temos uma musicalidade mais espontânea, né, mais assim, né, tipo, quase instintiva, somos músicos instintivos, e o Herbert sempre confiou muito na gente, né? E ele foi desenvolvendo essa capacidade incrível dele de compor essas músicas que a gente canta até hoje. Então a gente foi achando a mão aí, né, nessa jornada incrível, né, mantendo vivo um espírito muito forte desse grande prazer, desse grande barato que é a gente tocar juntos. Então a gente está nisso desde o início pela música. A gente não queria ficar famoso, ficar rico, ganhar like. Naquela época a gente queria tocar, simplesmente tocar, ter a oportunidade de se apresentar, gravar um disco, que era um negócio tão difícil naquela época, né? Gravar um disco, nossa. Então a gente foi aprendendo ao longo desse processo a manter esses canais de inspiração, esses canais que mantêm esse astral bacana desobstruídos, né, para a gente continuar fazendo o que a gente gostava tanto, eu acho que é o que se mantém até hoje, né, o nosso prazer enorme, a nossa entrega à música, né. E aí você acaba atraindo pessoas que também estão nessa vibe e acaba efetivamente aparecendo, porque transborda, né, essa intensidade, esse amor, esse desejo. Eu acho que é disso que você está falando. E aí o sucesso vem porque as conexões ocorrem
e a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, aí você conhece um cara de uma Claro. outra banda que está num show que não sei o quê, e vem abrir para mim, e vão embora, e pô, os caras que abriram são muito legais. Foi por aí? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que também tem muito do fator, né, randômico, né? A gente estava na hora certa, no lugar certo também, né? E, como eu estava falando, naquela época era muito difícil você conseguir quebrar os obstáculos até conseguir gravar um disco, assinar um contrato com a gravadora. A gente teve uma certa sorte, né, nesse processo também. E hoje em dia não é mais fácil, apesar das facilidades que a gente vê hoje de você poder gravar um disco em casa ou os canais da internet abertos, isso não significa que é mais fácil. Você está falando exatamente dessa mágica que existe, da hora que o artista consegue conectar, chamar a atenção, né, do público e ganhando expandindo, né, essa rede, né, de pessoas interessadas pelo seu trabalho. E o Herbert sempre fala que ele compõe vômitos emocionais, né? Ele realmente Adorei! bota o coração dele para fora, né? Toda vez que Uau! ele compõe uma música, escreve uma letra, e a gente vai lá e dá a cara dos Paralamas. Então, é uma coisa que, às vezes, as pessoas se esquecem um pouco da maneira como a música é uma forma de arte, uma forma de expressão. Com Todo mundo fica muito querendo o certeza. resultado final, de ficar rico, ficar famoso. Aham. Mas, E às esquece do vezes, a gente principal, esquece. né? Que é Às vezes, produzir um todo mundo conteúdo lembra da coisa legal. comercial da música, né? Da coisa mercantilista da música, mas, às vezes, quem acaba equivocadamente botando isso na frente do processo talvez não vá muito longe, né? Eu gosto de escrever, eu quero te contar duas coisas. Eu gosto de escrever, você falou do vômito. Eu lembrei que outro dia eu escrevi, que eu escrevo poema, microconto, e eu escrevi assim, e aforismos. Aí eu escrevi assim, parei de ouvir meu coração para ouvir minhas vísceras. Porque eu acho que é isso, né? Da ordem do visceral. Porque É, coração, tudo bem, a gente tem que ouvir o coração, mas o visceral, né? Por isso que o uma coisa. animal, o gato, É, só bota a barriga para cima quando ele confia muito em você, porque ele sabe que exatamente. se as vísceras dele forem atacadas, ele é fatal. E outra Exatamente. coisa que eu queria te contar, tinha uma boate que eu não sei se você lembra, chamada Mamute, na Tijuca. E foi a Claro, primeira vez tocamos que eu muito. tive autorização de ir a uma boate. E estava tocando o Meu Erro. Eu nunca vou esquecer disso, assim, da alegria com as minhas amigas, de ouvir aquela música boa pra caramba. Nossa, eu precisava te contar isso. Agora, Que 30 legal. anos, com uma banda que não mudou, os integrantes permanecem. A gente sabe que isso não é uma coisa comum no mundo da música. O que que você acha que leva essa união de vocês, essa sintonia de vocês de estarem juntos até hoje? Isso faz parte dessa mágica que eu estava falando, né? É muito difícil você racionalizar muito, raciocinar muito em cima disso, né? Porque são emoções, são muitas emoções, né? A gente foi descobrindo tudo ao longo desse processo, né? Coletivo. Música é um negócio coletivo, né? Você está ali, principalmente estando numa banda, mesmo sendo um trio como os Paralamas, você está ali sempre, né? Tendo em conta quem está do teu lado, né? As interações e tudo. Né? A música é uma somatória, né? Então a gente foi achando a mão nesse processo e sempre foi muito espontâneo, como eu estava falando aqui do Hermes. Sempre foi uma coisa muito espontânea, né? Nunca foi muito laboratorial, apesar do Hermes fazer um exercício, né? E acho que todo mundo que compõe e tem essa capacidade, né? Todo mundo escreve, para cada música boa que sai, eles devem escrever umas 30 que jogam, amassam o papel e E jogam como na é que é latinha de esse lixo. processo, né? Quando tem alguma divergência, alguma briga mesmo, não é possível que eles não tenham brigado em 30 anos, né? Sim, sim. Como é que vocês resolvem isso? Para quem está escutando em casa, fala assim, caramba, manter uma união de 30 anos, seja de amizade, seja de parceria, seja de casamento, enfim, porque é um casamento. A gente fala aqui na TV que a equipe é casada comigo, porque senão não estaria aqui no ar, não estaria bem, a luz não estaria legal. O que que você diria que Claro. seria assim? A gente sabe que não tem receita para nada quando se fala de humano, mas a fórmula do Paralamas para essas questões aí, para essas adversidades. Acho que aí sim a gente está falando agora de vísceras, né? Eu me lembrei até do John Lennon, que ele falou que o rock te pega pelas vísceras, né? E, e aí a gente tem o lado mais visceral e tem o lado mais, né, do coração, né?
Então a gente vai tentando achar um equilíbrio nisso, porque se alguém está de mau humor num dia, ou se realmente o sincerômetro está falando mais alto, né? O Tipo, a gente sincericídio não está tem. incorporado, né? Pois é, então a gente, com esse tempo todo junto, não tem papas na língua, não tem, né, rapa-pé, né? A gente fala de uma forma muito direta, muito sincera, né, Não tem sobre o que a gente está melindres. sentindo, sem melindres, exatamente. Acho que isso talvez seja a maneira que a gente encontrou, né, de contemporizar as coisas e sempre achar um vetor interessante, né, para ir em frente e resolver o que tem que se resolver. E é tudo ali por uma coisa que a gente preza tanto, que é a música, né? Então a gente foi achando a mão nesse processo ao longo desse tempo todo e é como a gente funciona até hoje. Às vezes a gente grava uma música e aí a gente faz o teste do dia seguinte para ver se a música está legal. Aí, se não está legal, a gente pondera e faz de novo. Ou se está tudo bacana, a gente deixa ali, né, e tudo. Então, a gente vai achando essas pequenas maneiras de contemporizar tudo e funcionar legal. Quer dizer, vocês têm um objetivo em comum e um amor, uma paixão, enfim, um foco. Então, tudo que está ali à volta, que não está conectando com o objetivo de vocês, não é levado para o lado pessoal. Outro dia um amigo meu falou isso. Não sei o que, a gente estava fazendo um podcast e aí era criticar o outro pode. E ele falou, apontar os defeitos do outro pode. Ele falou assim, olha, quando é uma pessoa que eu amo, ela sabe que é amada, então eu estou falando do lugar do amor. Eu não estou falando do lugar de alguém que está apontando. Eu acho que é disso que você está também falando aqui para gente. Agora eu vou para um momento. Exatamente. Agora eu vou para um momento crucial, que eu acho que. Eu tenho certeza que foi crucial. Eu trabalhava na Band na época, o momento do acidente do Herbert. Como é que foi para você? Eu sei que, claro, foi um choque, tudo que a gente espera que um amigo, que um parceiro de banda sinta. Mas depois que ocorreu isso com o Herbert, como é que reflexão isso trouxe para a sua vida? E aí não precisa ser pontual daquele momento, mas da trajetória dele até aqui, enfim, o que você quiser dizer a respeito. Eu vou fazer uma comparação meio rápida sobre o que a gente está vivenciando hoje com a pandemia e todo mundo falando sobre uma palavra que ficou muito presente, que é o ressignificado, né? Então, na época do acidente do Herbert, a gente se agarrou da maneira que a gente pôde em cada minuto que ele estava ali naquela luta pela vida, né? E para nossa alegria extremada, depois daquela tragédia tão grande, a gente foi se agarrando a cada minuto ali que ele demonstrava que estava lutando, né, para sobreviver, para voltar. Então a gente acreditava que ele ia conseguir, né, voltar a tocar e voltar para os filhos e tudo mais. Então a gente foi se agarrando a isso de uma forma muito, né, intensa e pensando sempre muito positivo, né? E aí, quando a gente viu, não demorou muito tempo para a gente estar com o Herbert de novo, ensaiando, tocando, preparando um disco novo e fazendo o primeiro show depois do acidente, que foi em João Pessoa, na cidade natal dele. Então, realmente foi uma experiência muito extremada e foi assim um carrossel de emoções, né? Como vocês podem imaginar, como você bem falou aí. E aí a gente foi encontrando esse ressignificado, né, nessa trajetória, nesse processo do Herbert de se reerguer, né, e de Deve dar ter essa sido uma demonstração grande incrível, lição né, para essa vocês, demonstração de né? força incrível dele, né, a maneira como ele realmente voltou, tocando, cantando e compondo novamente, ele mostrando que estava ali realmente dando aquela injeção de ânimo, aquele sim para a vida, né? E foi o que aconteceu. Hoje a gente está mais tempo com o Herbert depois do acidente do que antes, né? Já faz 21 anos que teve o acidente do Herbert. E a realidade dele agora é a nossa realidade. A gente está aqui
com esse ressignificado, né, de tudo, né, com essa vontade de continuar tocando. Estar mais tempo com ele tem a ver com um momento que vocês sentiram que a vida era frágil demais e que é importante a gente estar perto? Tem a ver? Eu digo cronologicamente, os Paralamas estão na estrada há mais tempo depois do acidente do Herbert do que antes, né? Uhum. E realmente a nossa proximidade aumentou, né? Com essa situação toda, a gente esteve lá do lado dele o tempo todo. E muita gente acha que a gente que estava ajudando ele, não, na verdade ele que estava ajudando a gente com essa força toda, essa capacidade toda dele, que ele demonstrou se reerguendo e provando que ele é capaz de fazer tudo que ele está fazendo. Então, realmente é um caso, assim, qualquer coisa perto de um milagre, né, que aconteceu. Né? Então, a gente está vivenciando isso a cada dia, dizendo obrigado, né? Estamos aqui, estamos vivos, vamos adiante, vamos em frente. Que lição importante, ainda mais quando vem de um amigo, de um parceiro. Eu bati muito plantão ali, do lado de fora do Copa d'Or, torcendo também. Quando vocês voltaram a tocar, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Foi, assim, demais. Que legal. Vamos para o The Police. Há uns 2 anos no Leblon, eu fui assistir um show, você tocando ali do lado do Andy Summers. Como é que foi para você? Porque eu sei que você é fã, muito fã. Você é ali no lugar do batera, que você também é fã. Como é que foi para você estar nesse momento? No início você era lá comparado com o batera do The Police, aí depois você mudou, teve aquele LP que mudou completamente o Paralamas, aí falaram assim, cara, esse cara, por isso você ganhou também tantos prêmios como músico. Mas está ali do lado de um cara que você admira pra caramba, tocando as músicas da banda dele. Foi demais aquele show. Para você que estava lá no palco, como é que foi esse momento? Nossa, eu sou muito privilegiado mesmo, né, de ter esses parceiros de vida, né, o Herbert e o Bi, fazendo o que a gente mais gosta de fazer. E aí aparece um cara, que é o Rodrigo Santos, que é um outro parceiro de geração do rock brasileiro. Na época ele era um menino. Barão, né? Super talentoso, o Rodrigo Santos, baixista do Barão Vermelho. Uhum. Ele já tocava com outras bandas, já tinha tocado com o Lobão, já tinha tocado com o Léo Jaime, um monte de gente, menino talentosíssimo, tarimbado. E o Rodrigo acabou entrando para o Barão Vermelho ali nos anos 90, e aí depois ele foi fazer a carreira solo dele e tudo, e ele começou a trocar umas figurinhas com o Andy Summers, porque o empresário dele também era representante do Andy Summers aqui no Brasil. O Andy Summers veio muito para fazer uma imersão na Bossa Nova, que ele gostava muito de Bossa Nova, gosta. Então ele foi encontrar com o Menescal, né, o Roberto Menescal, um dos arquitetos da Bossa Nova. Maravilhoso, gente boníssima. E o empresário do Rodrigo, Luiz Paulo, era muito amigo do Menescal. E uma coisa foi levando a outra. Um belo dia o Rodrigo me convidou para fazer um show tributo ao Police, sendo que o guitarrista ia ser o Andy Summers. Eu falei, cara, não posso dizer não. Tá brincando comigo? Não sou louco, né, de dizer não. Então a gente começou a fazer esses shows, né, em 2017, foi a primeira turnê, e a gente acabou fazendo shows, né, em outros países vizinhos aqui e tudo. A gente estava indo para a 4ª turnê ano passado, mas veio a pandemia, a gente teve que cancelar tudo. Esse ano não deu para marcar também. Mas vai rolar mais? Certamente faremos a 4ª turnê assim que a pandemia deixar. Vai deixar, se Deus quiser. E o Andy Summers é esse guitarrista importantíssimo, né, na história do rock, um cara que super influenciou, né, pela sua sonoridade, o seu estilo de tocar. Ele está ali entre os 10 guitarristas do rock mais influentes, né, na história do estilo e tudo, e é um cara super talentoso que adora o Brasil, adora a Bossa Nova, e quando eu paro e vejo, poxa, eu estou tocando com esse cara aí, é um negócio assim incrível, me belisca aí, parece um sonho. É a mesma coisa que eu cantar com você tocando a batera. Pode ser. Deixa eu te Qualquer fazer uma coisa última... parecida. Deixa eu te fazer uma última pergunta, porque a gente já estourou o tempo, mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Você tem 3 filhos. Conversa boa é assim, né?
Você tem 3 filhos, como é que você acha que uma criança deve ser educada? Quais os pilares? Pois é, os meus filhos já estão crescidos, o meu mais novo Sim. está com 18 anos, mas eu passei por esse processo todo, eu sempre fui muito, né, próximo, né, de cada etapa que as minhas filhas e o meu filho passaram, né, já se formaram, o meu filho acabou de entrar na universidade, e eu acho que é muito importante essa proximidade, né, dos pais. Eu tenho uma receita muito boa, que seria ler para os seus filhos. Eu Uau. lia muito para as minhas filhas, para o meu filho, antes de dormir, a gente pegava um livro e lia, e era uma coisa assim, super prazerosa, e acho que acendeu neles um monte de canais, né, interessantes, né, para poder ir atrás, né, de coisas legais e assimilar o conhecimento e tudo. Então, acho que é Fora a muito importante a gente conexão, estar né? próximo. Fora a É, conexão de estar ali, exatamente, vivendo uma história, viajando junto, sem ter que comprar passaporte. Baroni, total. muito obrigada pela entrevista, te agradeço demais. Mais sucesso, mais Paralamas e Obrigado, mais Dani. dessa turnê que eu quero muito assistir, eu quero muito ir de novo. Se Deus quiser, tudo isso Maravilha. vai passar em breve. Um beijo grande. Que legal poder estar aqui e falar com vocês, foi uma satisfação. Qualquer coisa, é só chamar de novo. Beleza, me aguarda aí que eu vou me despedir do pessoal, mas eu volto. O Tá nosso bom, programa valeu. fica. Beijo. O nosso programa fica por aqui, mas na segunda-feira que vem tem muito mais às 9 horas da noite. Educação, se você não se envolver, não cola. Saúde, saúde, saúde e até lá.